Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura fascinante, Jorge Lacerda, um homem que conseguiu, de um jeito único, construir uma ponte entre dois mundos que parecem muito distantes, o da cultura e o da política, bem no meio do século XX brasileiro. E para começar a entender essa figura, essa citação de um contemporâneo dele já coloca o grande dilema na mesa. Será que o sucesso dele na política foi só um acidente de percurso? Que, na verdade, a verdadeira vocação dele era ser um poeta, um artista, um intelectual? E essa dualidade, essa mente inquieta, a gente já vê lá no comecinho da formação dele. Ele não se contentou com uma área só, não. Primeiro se formou em medicina e logo depois foi lá e se formou em direito. Uma combinação que já mostrava que ele era alguém que buscava respostas em muitos lugares diferentes. Então, por onde ele começou a colocar essa energia toda para fora? Bom, a primeira grande arena dele, onde a sua alma humanista realmente brilhou, foi o jornalismo. E não foi pouca coisa, não. Em 1945, ele simplesmente funda o Letras e Artes, um suplemento literário que se tornou tão importante, mas tão importante, que até hoje tem gente que diz que foi o melhor que o Brasil já teve. Imagina só o peso disso. E para a gente ter uma ideia do nível, olha só essa lista de colaboradores. É praticamente a seleção brasileira da literatura daquela época, né? Cecília Meirelles, Vinícius, Drummond, Guimarães Rosa, todos escrevendo no mesmo lugar. Mas talvez a maior genialidade dele, o verdadeiro pulo do gato, tenha sido essa. Ele conseguiu criar um território neutro, um espaço onde a arte e as ideias podiam florescer acima das brigas políticas que eram super intensas naquele período. Ele uniu todo mundo. Certo? Um cara que consegue unir toda essa gente no campo da cultura, como é que ele faz a transição para a política? É exatamente essa ponte que a gente vai cruzar agora. E olha só, como deputado federal, essa personalidade dupla dele fica claríssima. De um lado, ele continua sendo o homem da cultura, defendendo o Museu de Arte Moderna do Rio, a lei de direitos autorais, mas, ao mesmo tempo, ele mergulha de cabeça em questões super pragmáticas do país, como o Plano Nacional do Carvão e a melhoria dos portos. E é bom deixar claro que o Plano Nacional do Carvão não era um projetinho regional, só para Santa Catarina. A visão era muito maior. Era um pilar fundamental para pensar um Brasil mais autossuficiente com independência energética. Até que, em 1956, ele se torna governador de Santa Catarina. E aí, aí era a chance de ouro de colocar todas aquelas grandes ideias sobre desenvolvimento em prática, de verdade. A filosofia de governo dele era direta, sem rodeios, mas muito poderosa. Ele resumia tudo nesse binômio: estradas e energia. Para ele, esses eram os dois motores que iriam impulsionar o progresso do Estado. Simples assim. E o grande projeto que materializou essa visão foi a Sotelca. Pensem nisso, a maior usina termoelétrica da América Latina na época. Foi uma aposta gigantesca, um projeto pensado para garantir o futuro energético de Santa Catarina por décadas. E aqui que a gente entende o tamanho do estadista que ele era. Ele mesmo disse que a Sotelca era uma obra para o futuro, não para ganhar a próxima eleição. Ele estava plantando uma árvore cujos frutos ele sabia que talvez nem fosse colher politicamente. Era um foco no legado e não na popularidade do momento. E tudo isso nos leva ao legado dele, uma história de realizações impressionantes, mas que infelizmente foi interrompida de uma forma muito trágica. Ele tinha apenas 43 anos. 43, no auge absoluto de sua carreira e de sua influência. Em 1958, um acidente de avião encerrou essa trajetória de forma abrupta. Só que apesar de todo o sucesso no mundo da política, por dentro, fontes próximas dizem que ele sentia essa incurável saudade do intelectual. Era como uma rachadura interna, uma sensação de que o homem público e o pensador dentro dele nunca estavam totalmente em paz. E essa tensão toda deixa pra gente uma pergunta fundamental, né? Como é que a gente, hoje, olhando para trás, resolve esse quebra-cabeça chamado Jorge Lacerda? O poeta e o construtor eram forças opostas ou eram, na verdade, duas faces da mesma moeda? A resposta, talvez, estivesse com ele o tempo todo. E está nessa frase dele. Para Lacerda, o poeta e o construtor não eram inimigos. Pelo contrário, o construtor criava as estradas e a energia para que a nação pudesse prosperar. Mas era o poeta que sabia o porquê de tudo isso, para que essa nação tivesse, no fim, uma luminosa mensagem de cultura para deixar para a história. O desenvolvimento era o meio, mas a cultura, essa sim, era o grande objetivo.